O crime dos advogados, também, do falso advogado. Isso é algo que eu queria saber um pouco mais. Saiu uma notícia recente, menos de um dia atrás, no G1, falando dos falsos advogados. Meu, falso advogado é coisa que a gente escuta falar há muito tempo atrás. Qual que foi a evolução? A evolução desse golpe, na verdade, o nome é impróprio. Tá? O apelido do golpe não foi o ideal. Uhum. Porque ali não há um falso advogado. Há alguém se passando pelo seu advogado. Então o advogado é verdadeiro, a comunicação que é falsa. Qual que é o golpe? O golpe é bom. Por que o golpe é bom? Porque ele parte de uma premissa que, quando nós elaboramos a Constituição Federal em 1988, existia, logo depois de uma ditadura, a premissa que o judiciário tem que ser controlado e fiscalizado. Como fazer isso? Com a publicidade dos atos processuais. Então, o que está acontecendo e não tem segredo de justiça tem que ser público. É isso que diz a Constituição. A regra é ser público. Assim, de leigo, é Jus Brasil? Seria isso? Não, que tá lá? O Jus Brasil ele indexa decisões judiciais e processos judiciais. O Jus Brasil está indexando o que é público. Ele está indexando o resultado no Diário Oficial, está indexando o conteúdo que já está disponível em portais oficiais. Então não seria o Jus Brasil, seria o processo eletrônico, você ter acesso ao processo pelo site do tribunal, no Jus Brasil. O Jus Brasil é uma ferramenta muito eficiente, que as pessoas conhecem popularmente, mas ele é um atalho para o conteúdo que está no processo. E esse processo é acessado por qualquer um com login e senha no site do tribunal, por exemplo. Então, a premissa constitucional era a publicidade dos atos processuais. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você chegar na porta de um fórum e se estiver tendo um júri lá que não tem segredo de justiça, ninguém pode te impedir de assistir. Porque você, como cidadão, tem direito de fiscalizar e acompanhar. Uhum. É isso que diz a lei. Interesse público. Interesse público, exatamente. O interesse é coletivo. O controle público coletivo. E a Constituição foi feita nesse sentido e deu muito certo essa publicidade até o processo virar digital. Por quê? Porque ninguém ia ficar indo no fórum pedindo para ver 1 milhão de processos, ficando anotando manualmente, porque quando eu comecei a estagiar não existia câmera para fazer cópia digital. Você tinha que fazer carga do processo, que era tirar do balcão, levar até a gráfica e ele fazia a cópia no scanner. Né? Fazia cópia primeiro no papel carbono, mas aí não é tanto da minha época, isso já é tanto do meu pai. Mas aí depois no scanner. Isso dá um trabalho tremendo para você levar algumas informações embora. Um processo, imagina centenas. Então, ele era efetivo pela burocracia. Sim. O que aconteceu? Os processos foram digitalizados. Hoje o processo é digital. Então basta que você acesse o site do tribunal, faça o login lá com sua senha e você simplesmente, por uma busca pelo nome, CPF, número do processo, por alguns critérios, você encontra todos os processos daquele advogado ou daquela parte, seja o que for. O que fazem os criminosos? Eles pegam o login de algum advogado qualquer, que está ajudando na quadrilha, e colocam, por exemplo, o meu número de ordem, né? Minha OAB, meu registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Eles conseguem pegar todos os meus processos naquele tribunal, 100%. Todos que não estão em segredo aparecem para aquele advogado. Ele clica, ele tem acesso aos autos. Ele vê o processo. O que tem no processo? Procuração, dados de qualificação, dados de comunicação, de contato. Vale dizer, isso é feito para o processo porque é previsão legal de ter essas informações na procuração. São informações valiosas, né? Só que na mão do criminoso é valioso. O que ele faz? Ele baixa o PDF do processo. Ele tem o número de telefone do seu cliente e ele sabe que você é o advogado dele por causa da procuração. Então ele simplesmente vai pegar no WhatsApp, vai colocar uma foto sua, porque ele vai achar na internet ou do escritório, e aí ele vai mandar pro seu cliente: parabéns, você ganhou esse caso aqui, cópia integral, 300 páginas, ninguém vê. Só que aqui é o doutor tal, seu advogado. Só que para receber esse dinheiro tem que pagar uma guia, tem que pagar uma custa, tem que fazer um adiantamento de honorários, a história vem nesse sentido. E o golpe é muito eficiente, porque é muito convincente, porque ele é baseado na cópia integral dos autos, nos dados do processo. O criminoso, ao abordar, fala: é aquele seu processo. Aquele que você estava esperando tanto. Tanto que você moveu contra tal empresa, na data de tal. E o cara na esperança. E é um cara ansioso, o cliente no número tal. Então ele é muito bom, porque ele se aproveita dessas características do processo e faz com que essas vítimas paguem. E aí depois,
o cliente acaba te ligando, falou, doutor, e aí, deu certo? Lá que eu paguei, falei, mas eu não falei com você. Nem falei contigo. Então, a gente está trabalhando em comunicação prévia no escritório. Aham. Toda a distribuição de processo vai com alerta, dizendo, olha, toda a comunicação é por esse número, qualquer número diferente disso, desconfia, a gente não cobra taxa, tal. E a gente está cobrando do CNJ, dos órgãos Isso que eu ia do perguntar. poder. Quem que pode ir atrás disso depois que acontece? O cara já pagou a guia, e aí você vai reclamar pra quem, como? É. Receita Federal, pra Polícia Federal? Quem que pode ser notificado a partir de uma dessa que você caiu? A reclamação tem que ser a mesma de qualquer golpe de golpe normal de Pix ou de crime cibernético. Você tem que acionar o MED, se for Pix, Med? Mecanismo Especial de Devolução. Não conheço. Então, olha que bom. Olha. Tá vendo? Vamos dar uma Aham. sugestão para você e para os nossos telespectadores. O Pix, quando foi criado, ele começou a ter problema de ser usado para o crime. Sim. E não existia nenhuma ferramenta de reembolso, de estorno. Não existe estorno do Pix Uhum. por uma simples razão. Ia ser a maior ferramenta de golpe do mundo se tivesse estorno. Porque você ia comprar uma pizza, ia pagar no Pix, ia receber a pizza, depois ia fazer o reembolso, o estorno e acabou. E aqui faziam antigamente no Mercado Livre. Isso, usaram muito em plataformas de venda. Então, ele precisa ser confiável. Para ele ser Aham. confiável, é como dinheiro na mão. Para ser devolvido, ele tem que ser burocrático. Sim. Então, assim foi feito e baseado no sistema do Pix. Só que eles perceberam que existia uma porcentagem de envios de Pix para golpistas. Aí sim, isso tem que ser devolvido. Então, nessa modalidade específica de crime, tem um sistema do Pix que é o MED. Aham. MED, Mecanismo Especial de Devolução. Ele é acionado no seu qualquer aplicativo bancário, se você caiu numa fraude, e ele vai na conta de destino do criminoso e bloqueia aquele dinheiro antes de devolver para verificar se é fraude. Se for fraude, ele te devolve. Tá. Então ele tem 7 dias para ser compensado e tal. É bem interessante. Ele era pouco eficiente, inclusive a gente tem um dado de 9% só das reclamações de MED sendo devolvidas, porque ele só bloqueava na conta de destino. Então o criminoso pulverizava esse dinheiro e o MED simplesmente não achava saldo naquela conta que você enviou o Pix. Uhum. O MED 2.0, que é de agora, fevereiro desse ano, então é super recente, ele vai nas outras contas, ele vai atrás faz o follow the money, ele vai achar onde foi parar esse dinheiro e vai bloqueando. Foi pra uma, que foi pra outra, que Exato. foi pra outra. E ele vai bloqueando todas as contas de destino. Então ele é muito eficiente e é uma ferramenta muito interessante. O que você tem que fazer? Caiu no golpe do advogado ou qualquer golpe relacionado a Pix, aciona o MED. Então, o caminho de resposta para qualquer golpe que envolva transferência é esse. Reclama no banco, aciona o MED, lavra o boletim de ocorrência e tal. Para a situação do falso advogado, na verdade, a gente precisa... Pode ser que não seja um Pix, pode ser uma guia. Não sei se é a Exato. mesma coisa. Aí não tem o MED. O MED é só para Pix. Então. Mas a gente tem que trabalhar na prevenção. É muito melhor a gente cobrar de quem pode mudar isso do que ficar indo atrás de Pix. Sim. Qual seria a reclamação que eu já, inclusive, levei a questão à OAB e tal, e foi uma sugestão que eu dei em algumas entrevistas quando a gente falava de golpe do falso advogado. Eu acabei de falar que o problema é que eles pegam essas informações em processos que são públicos e precisam permanecer públicos por uma previsão constitucional. Tudo bem. Mas a gente pode fazer o sigilo de determinados documentos, o sigilo parcial, que a gente chama. Então, por exemplo, hoje, qualquer processo, ele já passa no MIA. Quando você protocola, ele passa numa inteligência artificial ali para alguns detalhes de protocolo. Essa IA poderia encontrar nos autos dados pessoais, Uhum. inclusive protegidos pela LGPD, e fazer ali, naquele documento, naquela página, uma restrição parcial. Então ali colocaria um sigilo, sendo que poderia ter acesso às partes, o juiz e o Ministério Público. Qualquer acesso de terceiro para um processo público, essas páginas ele não poderia ver. Um mecanismo simples, né? Relativamente simples e bastante eficaz. Sim. Não foi incorporado. A primeira medida incorporada foi colocar duplo fator de acesso para dificultar o acesso, na expectativa de impedir que o advogado empreste a senha para criminosos. É uma bobagem, porque ele vai emprestar a senha e vai emprestar o segundo fator de autenticação. Sim. Não vai resolver. Isso que eles fizeram foi uma pequena evolução, mas muito ineficaz. Agora, se a gente tivesse algumas mudanças de sigilo, isso seria bastante interessante. Então é isso que eu tô pleiteando para a gente diminuir esse problema, porque ele vai ser eterno enquanto os processos forem públicos e digitais. Mas aí eu te pergunto, qual informação hoje que realmente não é pública para quem quer
procurar? Para um hacker, para um cara que tem um acesso mais profundo de buscar dados? Então, sua pergunta é interessante, porque você está partindo da premissa que os vazamentos de dados já Sim. de alguma forma... Base de dados disponíveis, aí você paga R$500 por mês, você tem acesso a tudo. É. Tá. Só que o golpe do falso advogado ele é mais convincente do que simplesmente o criminoso ter os seus dados e aplicar uma engenharia social, porque ele tem a cópia do processo, ele sabe Sim. os dados do seu advogado e consegue se passar por aquele advogado. Sim. Se ele não tivesse essa informação, ele não teria no vazamento de dados. Porque o vazamento de dados normalmente se dá de formulários e dados controlados por empresas que são muito mais dados de consumo. De instituições também. Ou né? de instituições públicas. Sei lá, às vezes de até... cadastramento, de documentos. Sim. Mas não são... Alguns até de saúde. De saúde. Qual vacina que você tomou? Perfeito. Isso não ajuda tanto num golpe. Por exemplo, é difícil o criminoso te aplicar uma fraude que ele sabe tudo da sua vida, o que é muito mais danoso, é muito mais convincente, mas que ele sabe que você tomou uma vacina 3 anos atrás. Diferente daquele seu processo, você está esperando um resultado. Não, você tem que ser muito mais criativo, né? Exato, tem que ser mais convincente, persuasivo. Mas o vazamento é muito danoso. A gente também tem que combater o problema em si. Qual o problema? O problema, ele foi parcialmente enfrentado pela Lei Geral de Proteção de Dados, porque ele diz, você empresa que tiver um vazamento, você órgão público, tem que avisar, tem que notificar o titular para dizer o que vazou, para ele saber que aquelas informações estão na internet. Hoje tem uma falha, porque os dados já vazaram, a gente não tem tanta informação, mas tem que ter uma premissa de que os criminosos sabem quase tudo da sua vida e a desconfiança tem que ser plena. Isso é um fato. E a engenharia social, ela vem para criar essas histórias que são cada vez mais convincentes. Mas aí, por exemplo, vamos lá, o posto de saúde do seu bairro. Invadiram o sistema, pegaram todas as suas informações e venderam isso para hackers que adicionaram em um outro sistema que vai ser vendido para fazer consultas. Perfeito. Você vai penalizar... Quem que vai penalizar o posto de saúde por um vazamento? Sei lá, às vezes só tinha um técnico muito desleixado, ou o governo mesmo seria penalizado nesse caso. Como que é isso? A LGPD, ela previu essa possibilidade e ela criou um órgão fiscalizador, que lá atrás era a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e hoje é a Agência Nacional de Proteção de Dados por causa do ECA Digital. A Lei FELCA, ela incorporou outras prerrogativas e outras funções para essa autoridade que virou uma Agência Nacional de Proteção de Dados. Então ela hoje é um grande órgão fiscalizador e ela pune. Nesse caso, a culpa pode ser do técnico de informática, seja quem for, mas a ANPD, né, essa fiscalizadora, ela não está preocupada em punir criminalmente ou punir pontualmente aquele funcionário público. Ela está preocupada em punir a negligência do Estado. E aí vai pagar uma multa para essa autoridade nacional e vai ter o desgaste disso ser divulgado, que ali houve um vazamento de dados por causa de negligência do prefeito, do governador. O posto de saúde seria a prefeitura, seria notificada de alguma forma. Teria que pagar, inclusive. Teria. Sai do cofre público o pagamento para um órgão público. Teria, mas não paga normalmente. Não paga. Paga? Teria que pagar no sentido de seria multada e seria assim, usado. Isso é interessante. Usa-se dinheiro público para um outro órgão que ele é público, mas ele tem caráteres privados. Ele é uma autarquia, então ele é independente, mesmo sendo nomeado por alguns agentes públicos, mas ele tem alguma autonomia para multar o agente público, para que esse agente público pague a multa, que seja de alguma forma punido pela sociedade que viu, poxa, por causa da negligência desse prefeito, está se pagando multas para a NPD. Então mesmo sendo órgão público, tem algum tipo de sanção que vai repercutir numa censura política, numa mudança de comportamento, porque ele precisa ter, até para não ter uma improbidade administrativa, algum tipo de conduta dentro do esperado para cuidar bem daqueles dados. Não é porque é órgão público que ele está imune a fazer o que quiser ou cuidar mal dos dados. Ele que invista dinheiro público para um bom software, para cuidar bem daquela informação, porque você muitas vezes é obrigado a conceder a informação. Por exemplo, você quer fazer um passaporte, você quer ter um RG, você quer ter uma CNH, você concede essas informações que deveriam ter armazenamento seguro. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, saiba muito mais sobre crimes digitais, crimes cibernéticos, com Luiz Augusto Durso, um grande especialista. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu!